Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo 5. Nos diz, Apocalipse, capítulo 5, palavra de Deus: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono, os 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, instrumento na mão do teu Santo Espírito, para que possamos caminhar aqui na terra em santidade, em proximidade contigo. Obrigado que a tua palavra é a verdade e nos ensina o caminho a seguir. Obrigado porque em momento algum, Senhor, ela mente para nós, e perdão pela nossa limitação carnal e pecaminosa, para guardar em nosso coração esse tesouro, até que o Senhor volte, ou até que estejamos contigo. Espírito Santo, guarda em nós e traz a nós a luz, aquilo que precisamos guardar. E cada momento que abrimos esta palavra, ela seja instrumento nas tuas mãos. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, há somente um digno. Não há mais ninguém que tenha a dignidade para abrir a história, para dizer o que virá amanhã. Só existe uma pessoa digna, e esse não é nenhum senhor deste século, esse não é nenhum grande líder de nação, esse não é nenhum grande preletor da moda, esse não é um avivalista, nem um evangelista, nem um pastor, nem alguém que tenha grande proeminência nos meios sociais. Esse não é ninguém que, por alguma razão, se destacou na existência terrena. Nenhum destes pode ser digno de abrir o livro
de pegar o livro e lhe desatar os selos. Nenhum destes fará isto. Não teremos a menor condição de conhecer alguém digno de abrir a história. Essa é uma certeza que vem da palavra para nós. Então há somente um que pode receber dignidade para cumprir esta missão única, para que nós todos possamos adentrar a presença de Deus na eternidade. Ninguém pode pagar esse preço. Esse preço não é transferível. Você não paga um centavo dessa possibilidade. Não há nada neste mundo, nem na igreja do Senhor Jesus Cristo, nem nos homens que passaram por essa terra, por mais célebres que fossem, que possa dar a ele dignidade para abrir a história e os seus 7 selos. Que livro é esse? É o livro da história da nossa salvação. Ninguém pode fazer isso. Por mais que você frequente a igreja, e por mais que você leia a Bíblia, e por mais que você ore, nenhum outro virá e fará o que aquele que é unicamente digno pode fazer. Nem que você passe todos os dias da sua vida em jejum e oração, nem que você vá a todos os congressos que tenha em nossa região, nem que você escute todas as pregações que serão pregadas por todos os pregadores em todos os tempos, ninguém será digno de abrir o livro e desatar seus selos. A história da salvação não está na mão de nenhum de nós. A gente pasma porque nos esforçamos tanto para levar a salvação aos perdidos. Estamos tão empenhados nisso. E essa é a nossa tarefa, proclamar o Evangelho. Mas o fim da história, somente um é digno de revelar, de abrir a história da salvação de cada um de nós. Eu estava no seminário, e quando a gente sai do seminário, a gente sai meio empolgado, né? O seminarista sempre sai em 1991. E eu saí do seminário, e eram 45 alunos da mesma turma minha, lá no Seminário Presbiteriano do Recife. E dos 45, eu fui o único que saí solteiro. E aí eu saí mais empolgado que os outros 44, né? Falei, agora eu vou estourar. Agora eu não vai ter púlpito que me aguente. Se eu grito alguns momentos aqui, né, Marco? Se eu grito alguns momentos aqui no culto, eu ouvi uma transcrição do meu sermão. Eu grito, depois eu faço um momento dramático, depois eu bebo do copo vermelho. Uma criança da igreja me falou e me fez a transcrição do meu sermão. Então, queridos, eu estava saindo do seminário e eu tinha que fazer um grande sermão, que seria o sermão de encerramento do presbitério de Vila Velha. E o presidente do presbitério falou, você vai ser ordenado, você vai fazer o sermão final do presbitério. Eu falei, agora é comigo. Todos os pastores e todas as igrejas, no culto de encerramento do presbitério de Vila Velha, eu vou arrebentar aquele púlpito lá. Vou fazer uma grande festa, né? As pessoas vão todas sair chorando, impactadas pelo meu belo sermão. E aí eu falei, vou pregar o meu melhor sermão, o sermão de prova que eu fiz no seminário. Eu sabia o texto de cor, eu sabia o texto no grego, eu podia recitar o texto no grego daquele sermão. Eu sabia tudo sobre aquele sermão, eu sabia como terminar e arrebentar com aquele púlpito.
e as pessoas ficarem grandemente comovidas com toda a minha habilidade. E chegou o grande dia, peguei o meu melhor terno, né? Terno novo, terno da ordenação, e fui para o culto na igreja, a maior igreja de Vila Velha, e todos lá esperando o grande sermão do pastor, primeiro sermão do pastor, como pastor da igreja. E aí me empolguei, fiquei animado. O sermão estava claro na minha mente, todos ouviram e olharam para mim arregalado: o que aconteceu com o Gustavo, né? Que show é esse que ele está fazendo, né? E a minha voz foi diminuindo, e eu não consegui acabar o sermão. O que aconteceu? Eu me empolguei. Eu achei que eu era a referência do sermão. Com toda a minha maravilhosa oratória, e todo o meu repertório, a minha exegese, acabou em nada. Bebi água, mais que eu bebo aqui, e a voz não voltou. E eu tive que parar o sermão antes da conclusão. E o pastor que estava comigo falou assim: não tem problema não, Gustavo, senta aí, a gente vai orar, vai terminar o culto, está tudo bem, você fez grande parte do sermão, deu uma força para mim ainda, mas eu passei uma grande vergonha, uma grande decepção comigo mesmo, na hora que eu tinha tudo na mão para fazer aquilo que o Espírito Santo esperava de mim. Eu me empolguei, eu achei que eu era o digno, e olhei para mim mesmo com os olhos que fizeram com que eu perdesse a grande oportunidade de levar pessoas a ouvir a palavra de Deus. Há uma cena já no Apocalipse, e essa cena é a cena que dá sequência às cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. Há uma descrição do trono de Deus, e posteriormente à descrição do trono de Deus e as suas maravilhas, há a ligação desse trono com o rolo do livro da vida que está na mão de Deus. A sequência da cena do trono é quando João, o escritor desta carta, vai buscar alguém e vai procurar alguém que seja digno de abrir esse livro, abrir as portas da eternidade para nós. Sem a abertura desses 7 selos, não há a menor possibilidade que nós adentremos a eternidade. Como todos nós recebemos a mensagem de salvação, e todos nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas a cena final da história da salvação de cada um de nós está na abertura do livro da história da salvação na eternidade. E diz João que ele procurou, verso de número 2: eu vi na mão do anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E todo o intento de salvação virou em nada, e toda a história da igreja virou em nada, e todos os belos sermões, e os belos livros, e os belos discursos viraram em nada, porque a história da salvação não pode ser finalizada. João olhou para essa cena e chorou muito. A primeira pergunta é: por que você tem chorado? Qual é o seu choro? Qual é o seu lamento? Qual é o seu sofrimento? João chora muito, extremamente decepcionado, porque ninguém foi digno. Posteriormente, todavia, um dos anciãos me disse: pare de chorar, não chore.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João olhou perplexo, porque o raiz de Davi aponta para o Antigo Testamento. Então a salvação e a abertura dos selos e a história da salvação está presa ao povo do Antigo Testamento. Só há uma possibilidade para isso. Então alguém virá do Antigo Testamento, da raiz de Davi, e abrirá o livro da história da nossa salvação. Verso de número 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Espera aí, não era um leão da raiz de Davi? E chega a mim um cordeiro, e esse cordeiro como se tivesse sido morto. A cena e a presença dos 24 anciãos apontam para as 12 tribos e os 12 apóstolos. Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento está diante de Deus, diante do trono. E o livro está à disposição daquele que é digno de abrir. Só que o que é digno de abrir incorpora em si mesmo a raiz de Davi e o cordeiro como tinha sido morto. Alguém apareceu com dignidade suficiente para dar continuidade à nossa história, queridos. Não vamos ficar aqui passando esse tempo aguardando que cheguemos na glória, ou que alguém seja digno de abrir. Isto já foi aberto, e ele pegou, veio, pois tomou o livro da mão direita daqueles que está sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e todas as excelências da eternidade, os 4 seres viventes e os 24 anciãos levantaram dos seus tronos e depositaram as suas coroas diante do Cordeiro. Esta é a história da salvação, e o livro agora pode ser aberto, e seus selos podem ser arrancados. A pessoa de Jesus Cristo incorpora a raiz de Davi e o cordeiro que tinha sido morto. Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe aquela oração que você fez, que você acha que não significou absolutamente nada? Exatamente aquela oração estará diante de Deus na hora da abertura do livro da sua história, quando você adentrar ao céu. Todas as orações dos santos estão em total dependência diante de Deus, no seu trono, e na abertura do livro serão derramadas diante de Deus em adoração. Aí vem a liturgia da eternidade. A liturgia da eternidade começa com o verso de número 9. Veja lá. E entoavam um novo cântico. Quem? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e nação. Digno. A dignidade está em Jesus, em ninguém mais, em nenhuma outra estrutura. Abrir a eternidade, nos levar para a glória, está em Jesus, na sua dignidade, somente na dignidade dele mesmo. Verso de número 12, a excelência. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quem cantou isso? Verso 11. Vi e ouvi uma voz vinda de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhões e milhares de milhares,
e você aqui está arrolado. Milhões e milhões e milhares estarão na presença de Deus no segundo canto da liturgia. E vão dizer: Deus é plenamente excelente no envio do Salvador e na abertura da história da nossa salvação. Mas há um terceiro cântico, no verso de número 13, e diz lá: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória pelo domínio pelos séculos dos séculos. Quem cantou esta parte da liturgia? Veja o verso 13. Então vi que toda criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo, e todos estarão na presença de Jesus, na hora de abrir o livro, lhe desatar os selos e abrir a história da salvação. Ninguém vai escapar, nenhuma criatura se ausentará desta parte da liturgia. Todos estarão na presença de Jesus, e todos o reconhecerão como o único que é digno. Preste bem atenção para isso, queridos. Os 4 seres viventes disseram amém. E aqui estão o leão, o homem, o novilho e a águia, cada um simbolizando as excelências da terra. Os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Todos estarão nesta grande cena. Jesus Cristo, querido, é o autor da história. Jesus Cristo lhe deu vida. Jesus Cristo lhe deu a salvação. E Jesus Cristo lhe deu a eternidade. Jesus Cristo é a nossa redenção. Ele é a redenção da história. Ele foi até a cruz, pagou o preço, derramou seu sangue, deu o seu corpo, morreu, foi sepultado, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Jesus Cristo é o único digno de abrir para nós a história da salvação e lhes desatar os selos da eternidade, queridos. Não há outra possibilidade para nós. Nós não temos nada e nenhuma parte com isso. Nós só recebemos. Não pense que você tem como pagar. E agora vem a hora dramática, né, Marco? Não tem como você pagar. A hora dramática não, a pausa dramática, que diz ele, né? O pastor faz uma pausa dramática. Não tem como você pagar. Nada do que você fizer vai abrir a história. Por mais competente, por mais recursos que você tenha, nada vai mudar se Jesus não o fizer. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos lembrar disso, queridos. Não guarde, não pense que você é o problema. Deus é a solução. Você não é o problema. A situação não está ruim para você. Não, queridos. Jesus vai abrir o livro da salvação. Todos nós vamos estar lá. Por mais difícil que seja a sua caminhada, Jesus é suficiente. Ele é digno. E a dignidade dele tem tudo a ver com você. Não tem nada, absolutamente nada que aconteça neste mundo que substitua a majestade, a excelência e a glória do seu Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra.